sou Danda Papa, estou aqui hoje para entrevistar a Sandra de Souza Silva, diretora criativa da marca 24/7. Vocês vão amar conhecer a história dela, uma pessoa inspiradora, batalhadora, vencedora. Fica aqui comigo, você não pode perder essa história. Não foi fácil o dia que eu recebi a notícia, porque a gente acha que as coisas acontecem com todo mundo e nunca vão acontecer com a gente, não só nessa questão da doença, né? Em outras questões também. Eu acho que o momento mais difícil para mim, embora um tratamento quimioterápico, e eu já passei por 2, é muito pesado, né? Tipo, te detona literalmente, porém necessário. Mas o momento mais difícil foi ter a notícia. Uma vez que eu tive a notícia, eu nunca me questionei assim, por que eu? Nem nunca me vitimizei, nem nada. Eu falo que eu sempre contei e acho que até eu tive uma evolução espiritual maior ainda, porque eu falava o tempo inteiro que eu nunca achei que eu ia morrer. É engraçado que eu vejo pessoas ao meu redor reclamando e tendo medos maiores por coisas muito menores. Talvez, sei lá, eu esteja nessa vida para ensinar os outros ao meu redor. Realmente foi bem difícil, eu tive um câncer de mama há 6 anos atrás. Eu fiz quimioterapias muito pesadas, porém eu nunca fui uma vítima da doença, muito pelo contrário, na verdade eu era um exemplo que tinha a ser dado e era aquele exemplo que eu queria dar para as minhas filhas, tanto profissionalmente como na vida privada também, de uma mulher forte, de uma mulher que recebeu, né, uma notícia pesada, mas que uma mulher que ficou careca, que colocou uma peruca que tinha, para mim foi importante usar a peruca, para outras mulheres não são, cada um faz a sua escolha, mas eu tenho uma relação forte, não com a minha vaidade, mas em me olhar no espelho e me gostar, entendeu? Então eu procurei fazer tudo que para mim trouxesse mais conforto e não parei em nenhum segundo de trabalhar. Eu acho que até essa história de olhar para frente e não ficar murmurando foi o que me levou à cura. Toda vez que eu recebia um tratamento quimioterápico, eu olhava para aquele líquido que me fazia até um mal, mas na verdade eu desejava que ele passasse pelo meu corpo inteiro, porque eu sabia que era ele que ia me dar cura. Mais do que ele, que é o remédio, né, que é a medicina, eu tinha muito amor ao meu redor. É engraçado que em momentos difíceis eu consegui ver coisas maravilhosas. Eu vi o quanto eu era querida, o quanto as pessoas são boas, o quanto as pessoas são disponíveis para ajudar, o quanto as pessoas se sensibilizam e querem estar junto com você. E a minha fé ficou mais forte ainda. Ela nunca tinha sido abalada. Eu sempre fui uma pessoa toda... Se olhar, minha mesa é cheia dos meus santinhos, carrego os meus santinhos num broche aqui interno, na minha casa, a hora que você entra, sempre tem uma vela acesa. Eu tenho uma fé muito grande. E a fé, a medicina e o amor que eu tenho ao redor, eu acho que eu devo ser merecedora de tudo isso, me ajudou a vencer essa doença da melhor maneira possível, me tornando assim um exemplo para todos ao redor. E as minhas filhas sempre participaram de tudo, eu nunca escondi nada para elas. Elas eram na época um pouco menores, né, do que são hoje, mas eu sinto que para elas, elas vão ter que lidar com isso de uma forma que não vai ser um peso, que nem é para algumas pessoas, de uma forma que é uma batalha, uma luta, onde quando a gente quer, a gente reúne toda a coragem do mundo, toda a energia do mundo e a gente consegue vencer, depende da gente. Ou você vai por um caminho ou por outro. Eu sempre procurei ir pelo caminho do bom humor, de não deixar literalmente a peteca cair. Então, eu sempre falo, estou pronta para outra. Óbvio que ninguém quer ficar doente, muito pelo contrário, mas o que mais me assusta na doença não é nem a doença em si, porque, como eu digo, né, Deus está presente em mim, a minha espiritualidade está muito desenvolvida, a medicina também, mas o que mais me assusta na doença é a doença me tirar daquilo que eu amo, tirar a minha liberdade. Então, na verdade, assim, o que mais eu meço, assim, se eu estou bem, se eu não estou bem, é aquilo que me tira de cena de trabalho, me tira de cena dos meus treinos, me tira de cena das minhas saídas merecidas com as minhas amigas, dos meus brindes, das minhas alegrias e me deixa à parte. Então, assim, o aprendizado maior foi entender que o pior castigo para um homem
um ser humano, literalmente a prisão, é estar separado do resto do mundo. Um animal que me representa na natureza é o pássaro. Então, liberdade para mim é uma coisa bem importante. Um pássaro voa para onde ele quer, ele vai para todos os lugares, ele está sempre perto de coisas lindas e eu me sinto assim, abençoada. Por mais que eu tenha tido problemas na vida, eu me sinto abençoada de ter vencido todos eles e de me sentir forte e um exemplo bom para todas as pessoas que estão ao meu redor e principalmente para as minhas filhas e para minha família, e descobrir no meio de tudo isso quanto eu sou amada, como é importante ter amor, e eu acho que a gente só tem o que a gente merece. Para esse Outubro Rosa, a gente apoiou essa campanha da ONG Orienta a Vida, e é um lacinho vintage, a gente fez também com uma comunidade de mulheres carentes, e o lacinho é vintage, é destroyed, de propósito para dizer que a campanha já existe há 25 anos, ou seja, uma campanha que se sustenta há tanto tempo e é muito interessante. Até o hashtag foi hashtag o nosso, a vida é rosa. E mais do que tudo, você poder ajudar e você não consegue fazer o bem, né, para o mundo inteiro. Então a gente consegue semear o bem ao nosso redor, né, como se fosse um trabalho de formiguinha. Para quem está passando por um momento tão delicado como é fazer quimioterapia, e mais que isso, eu também já fiz um transplante de medula óssea, meu conselho é, primeiro, até anterior a tudo, sempre faça coisas que te alimentem, né, antes até de você saber que está doente ou não, e que te deixem o suficiente fortes para querer continuar a vida. Você tem que amar a vida e você tem que saber que você tem finitude. Aliás, eu carrego uma caveira o tempo inteiro em mim, não como um ícone, né, que fala sobre a morte, mas algo que fala sobre a infinidade. E nós somos finitos, sim, e a gente deveria acordar todo dia e lembrar disso. A gente se esquece, né? A gente teria que viver uma vida plena, da melhor maneira possível. E para quem está passando pelo que eu já passei, quando eu estava passando, eu escutava as pessoas falarem, vai passar, um dia você vai olhar para trás e você vai ver, já passou, já foi. O cabelo cresce, você retoma a tua pele, as coisas da tua vida, mas eu acho que você tem que ter muita força de vontade para viver a vida ainda de uma melhor maneira, para você não desperdiçar teu tempo depois com besteiras, com coisas que te chateiam, tão pequenas. Curte a vida, faça as viagens que você sempre sonhou, não deixa para depois. Porque a vida realmente, enquanto ninguém chegar aqui e provar pra gente, eu acredito que ela tenha outros formatos, mas ninguém veio e me falou, então eu continuo acreditando nisso. É uma só, e a gente tem que aproveitar esse momento do aqui e agora, tanto para se recuperar, porque é possível, e cada vez mais possível, a medicina está super avançada, e mais do que tudo, não tem que ter medo de exame, de ir ao médico, de ter essa disciplina, porque o segredo da cura de um câncer de mama, como eu tive, ou um linfoma não Hodgkin, que eu cheguei a fazer um transplante de medula óssea, é descobrir as coisas bem no início. E no início tudo tem cura. E mesmo que não esteja no início, também tem. Porém, eu acho que a gente tem que se conhecer, se apalpar, se sentir e se examinar, para a gente poder sempre ter um diagnóstico precoce de qualquer coisa que venha acontecer. E acredite que a força da cura, além das suas crenças, está dentro de você, depende de você. Gente, eu me emociono toda vez que eu ouço essa falar. Você acaba comigo, desmorona. Eu fico assim, posso te dar um abraço? Você é demais.